Agora são 4 horas e 40 minutos. Ligado na cidade. Hora da gente bater aquele papo leve, aquele papo zen com o Edgar Miguel, tá aí já conosco, vai trazer pra gente que assunto hoje, Éden Duarte, que o Edgar vai estar conversando conosco. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, Rosana. Que bom que você acha o meu papo leve. Eu acho leve, gostoso, sabe? Eu acho aquela coisa assim, me dá uma paz, né? E eu sei que muita gente também que te ouve, te assiste aqui, fala a mesma coisa pra mim. Então é muito gostoso dar essa leveza, porque a gente tá num mundo tão pesado, né, Edgar? Que é preciso dessa leveza, senão a gente não aguenta. Não, obrigado. Ai, justo hoje a Rosana começou falando isso. Por quê? Conta aí, Éden. Eu vou contar, Rosana. É o seguinte, a semana passada nós tivemos sugestões de 2 ouvintes nossos, são muito assíduos, a gente gosta demais. Uma foi do Ronaldo da Cozinha, que eu não vou usar hoje, porque eu preciso entender um pouco mais ainda da frase que ele passou, então eu vou segurar, porque eu acho que a frase passada pelo nosso doutor Arruda, que é professor de filosofia, tem mais a ver com o dia de hoje, com o assunto que nós estamos debatendo hoje, que foi a visita do governador João Dória aqui na cidade de Bauru. A frase trazida pelo doutor Arruda é a seguinte. A sugestão dele era a frase "os fins justificam os meios", que trata do maquiavelismo, muito utilizado como uma frase de Maquiavel. O doutor Arruda sabe, pessoas mais versadas na filosofia sabem que Maquiavel nunca disse essa frase. E aí eu fui pesquisar. A frase foi dita por o poeta romano Ovídio, em sua obra Heroídes. Mas o que Maquiavel escreveu, ou seja, da forma que Maquiavel escreveu, de como se tomar o poder e como se manter no poder, chega ao final que ficou essa frase para Maquiavel e ponto final. Né? Então hoje a frase é a seguinte, meu caro Edgar Miguel: os fins justificam os meios? Poxa vida, Éden. Poxa vida. Essa talvez até hoje seja a mais difícil. Porque é uma coisa que eu já pensei muitas vezes, sabe? Muitas vezes. O senso comum diz que não, né? Os fins não devem justificar os meios, porque abre porta para que nós tenhamos meios terríveis, que a gente possa utilizar meios terríveis que são justificados por supostos bons objetivos. A tendência da minha decisão, da minha forma de pensar, é que depende. Eu posso pensar o seguinte: eu posso decidir um meio que me prejudique para atingir um fim importante para mim ou para alguém. Eu tenho esse direito. Mas eu não tenho esse direito de fazer isso com você. Onde o meu meio para chegar num fim positivo seja te prejudicar. Então, depende. Caminho do meio, equilíbrio. Muitas vezes, eu posso usar meios difíceis, meios pesados, sacrificiais, que causam dor. Mas eu posso fazer isso comigo. Eu tenho esse direito, né? Eu posso entender que compensa, que vale a pena, né? Mas quando for para que algumas pessoas sofram para atingir um bem, que seja para mim ou para alguém, eu acho que talvez isso não esteja na minha alçada. O que você acha da minha resposta? Acho muito boa a sua resposta. Tem muita gente que usa disso, né, Éden, Edgar, né? Eu agi assim porque os fins justificam os meios. Só que as pessoas têm que responder pelas suas ações, porque toda ação tem uma reação, né? Sempre. Essa lei, inclusive, que eu chamo isso é tão
é tão da natureza, tá certo? O plantar e o colher é tão da natureza que eu considero isso uma lei, né? Porque funciona em todo lugar da natureza. E funciona também no âmbito moral. A gente vê isso. Eu acho que qualquer pessoa que tenha um pouquinho de reflexão e que tenha mais de 20 anos de idade já percebeu que quando você chuta a parede descalço, você vai doer o dedo, né? Então, como exemplo dessa lei. Então, eu acho que essa frase é muito mais uma retórica, entendeu? Muito mais uma desculpa retórica do que alguma coisa que se sobreponha a você ter que viver as consequências dos seus atos, com certeza. Tem uma participação do ouvinte que eu vou colocar na nossa conversa, que é do Samuel Ferreira, que ele diz o seguinte: é possível fazer política sem mentiras? Ele fez essa pergunta para a gente e gostaria de ouvir a nossa opinião. Eu gostaria, Edgar, tá me ouvindo? Sim, houve um apagãozinho rápido, mas estou te ouvindo. Então, eu gostaria de colocar isso como a mentira sendo um meio para se obter um fim. Isso não só na política. Por exemplo, quando um pai mente para o filho poder comer. Dá um exemplo simples assim, fazer uma promessa que ele não vai cumprir apenas para a criança fazer uma tarefa de casa ou uma lição. Este meio para obter um fim que seria interessante, inclusive, para o filho, não seria um bom caminho? Bem, eu achava que estava complicado, você está... Complicou ainda mais. Está apertando a situação. A questão da mentira mereceria uma tarde, viu, Éden? Talvez você anote aí no seu caderninho. A gente precisa tomar muito cuidado na definição de mentira, né? Omitir determinadas coisas não é exatamente mentira. Quando o professor diz que lá no primeiro grau que só existem números inteiros, alguém muito rígido pode dizer que ele está mentindo, porque existem números não inteiros também. Ele mentiu? Ou ele dosou a verdade ao alcance de quem estava ouvindo? Então, eu não chamo isso de mentira. Eu chamo isso de bom senso. Eu chamo isso de você dar para a pessoa o que ela pode digerir. Tá certo? Então, assim, a resposta que eu dou, já que nós não temos a tarde toda, é a seguinte: só cada um pode responder essa pergunta. Por quê? Porque o que você diz passa pelo crivo da sua consciência. Se passa pelo crivo da sua consciência, está tudo bem. Se não passa, não está tudo bem. E aí a classificação de mentira, omissão, verdade, ela fica em segundo plano, porque a nossa consciência, e eu não estou falando da consciência, eu estou falando da consciência profunda, da consciência verdadeira, né, que sabe o que é e o que não é, porque eu sei quando eu quero prejudicar você. Eu sei. Porque existem mentiras, no meu entendimento, e aí eu vou falar uma coisa meio perigosa, porque precisaria de uma explicação. Existem mentiras que podem causar um bem. Agora, ai de quem se arrisca, porque entra num campo minado que a gente pode afundar ou explodir. Então, vamos tomar cuidado com esse âmbito. Eu acho, de qualquer forma, Éden, que durante o nosso processo de amadurecimento, ao longo da vida, nós vamos viver situações onde nós vamos experimentar a verdade e a mentira, né? Até como aprendizado. E vamos viver as consequências daquilo que a gente fizer sem pensar, em primeiríssimo lugar, no bem do outro. Eu ouvi também, viu, Éden? Eu ia falar da pergunta do Samuel Ferreira. Ele fez essa pergunta para mim, para você e para o Alex. E aí você acabou passando para o Edgar. Ele meio que respondeu aí por nós. Eu vou ser bem sincera, gente. Eu ainda acredito nas pessoas. Eu acredito nas boas pessoas, nos bons políticos. Só que fica complicado a partir do momento que você vê desmoronando, principalmente em relação à política, que foi o que o nosso ouvinte
ouvinte perguntou, Samuel Ferreira, né? Você vê desmoronando em cima da gente corrupção, fraudes, farsa e mentiras. Aí fica complicado. Você perde a confiança. Quebrou o cristal, acabou. Eu entendo assim. São 4h50. Dá tempo da gente continuar com o Edgar ou vamos fazer um intervalo rapidinho? Eu tenho mais uma pergunta. É que, Éden, a gente extrapolou hoje um pouco o tempo, né, por conta aí da visita do governador, né, e a gente tem ainda mais um break para voltar com o sorteio da pizza da Bela Capri. Então, a gente vai ter que encerrar, viu, Edgar? A nossa entrevista. Eu acho até interessante, você falou que levaria uma tarde inteira para falar sobre mentira. Como a gente está num santo ano eleitoral, quem sabe não fica essa pauta para a semana que vem, né? Falar sobre a mentira. E obrigada, viu, Edgar, por estar aqui conosco mais uma vez. Um beijão para você. Obrigado. Eu aceito o desafio de falar sobre a mentira. Talvez eu precise só de 5 minutos para me expressar. Eu vou tentar fazer a síntese. E eu agradeço muito o espaço, estar com vocês, conversar com vocês é sempre muito instrutivo. Muita luz a todos. Obrigado, Éden.